Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Despertar Espiritual. Louvamos ao Pai pela oportunidade e que Ele esteja abençoando grandemente a vida de todos. Aleluia! É uma alegria estarmos aqui juntamente com vocês. Temos aqui já profeta Marlon, pastora e profeta Emília, pastora Joter Rezende, também temos aqui Karen Trindade, Aline Fabiano, Maria Carme Lúcia, Peruenice, Suleni Brito, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu atualizar aqui a página porque os comentários não estão vindo. Profeta Rubiane, de Lourdes, se eu pulei algum nome, me perdoem, queridos. Mas vamos lá. Carme Lúcia, Maria, Aline Fabiano, pastora Cristiane. Às vezes passa rápido aqui e nós não conseguimos fazer a leitura. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Missionária Lúcia está dando shalom, família do reino. Aleluia. O áudio está baixo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É a minha voz que está baixa ou o fundo musical? Porque no celular está no volume máximo. Respondam para mim se é o áudio ou se é a minha voz que está baixa. A minha voz está no volume máximo aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se desenvolve de volta isso aí, né? A minha voz está baixa. Tem pessoas que estão dizendo que está perfeito. Outros estão dizendo que está baixo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, né? Vamos estabelecer essa conexão aqui, pedindo a bênção do Pai. Que Ele esteja aqui comigo, esteja também nesse espaço onde as ondas da minha voz percorrem para chegar nitidamente até você. Aleluia. Glória a Deus. Vão dizendo lá se melhorou, se continua igual. Alguns estão marcando que está bom, outros estão marcando que está baixo. Louvado seja Deus, agradecemos pela sua presença, já pedimos que você compartilhe para amigos, compartilhe no WhatsApp, no particular, compartilhe em grupos e que o Espírito Santo traga as pessoas que precisam ouvir, que precisam ser edificadas. Aleluia! Glória a Deus! Você pode colocar ali a sua manifestação. Você pode glorificar a Deus da mesma maneira, queridos. Precisamos expressar aquilo que está dentro de nós, celebrarmos a grandeza do nosso Deus e do nosso Pai. Aleluia!
Espero que você esteja me ouvindo bem. Agora, eu olhei no meu celular, está no volume máximo. Se precisar, eu coloco aqui o microfone, tá bom? Só vão me dizendo lá se está perfeito, quero ver. Pastor Emília, melhorou para você? Aleluia. Obrigada. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos aí. Ó, para Peroenice tá baixo. Verifica se o celular de vocês tem volume, tá? E vamos interagindo aqui para formar uma conexão aí onde todos possam estar confortáveis. A paz, queridos, a paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora nesse momento. E nessa primeira oração, entenda que a oração, você precisa mudar isso dentro de você. A oração não é porque Deus não está aqui, não é porque Deus não nos ouve se a gente não orar. A oração, ela é uma prática para nós alinharmos a pastora Emília está dizendo ali, eu tive que colocar o volume no máximo aqui para ficar bom. O meu também está no máximo. Amém. Então, queridos, nós precisamos alinhar esse entendimento. Às vezes nós geramos uma consciência que nós precisamos orar para Deus nos ouvir. Ou nós precisamos orar, né, para que Deus faça alguma coisa para nós. Na verdade, Deus trabalha em nosso favor. A Bíblia diz isso. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando em seu favor. E Deus, Ele ouve a nossa petição, Ele ouve a nossa voz, Ele sabe o nosso pensamento, Ele sabe a intenção do nosso coração. A oração, né? Se nós orarmos, Deus age. Se nós não orarmos, Deus também age. Por que então da oração? A oração é para nós nos alinharmos a Deus. A oração é para abrir o nosso coração a Deus. A oração é para nós alinharmos o nosso entendimento com aquilo que Deus tem. Deus, ele está em todo o tempo abençoando a humanidade. Porém, muitas vezes, essas bênçãos não chegam. Por quê? Porque você tem que ser o receptor. Se você for olhar na Bíblia, as manifestações de cura, tanto as que foram ministradas por Jesus, quanto as que foram ministradas pelos apóstolos, não era para que Deus fizesse algo, era para que as pessoas recebessem aquilo que já estava pronto. Contanto que Jesus, ele dizia assim, receba, ser curado, veja, ouça. Os apóstolos a mesma coisa. Os apóstolos, quando eles iam ministrar, receba a cura. Tá? Vamos transicionar. O assunto nem era esse, mas o Espírito Santo já trouxe esse entendimento aqui já no início. Então vamos ampliar e entender. Deus não tem dificuldade para ouvir, Deus não tem dificuldade para fazer, Deus não tem dificuldade para te abençoar. Muito pelo contrário, Ele já te abençoou. Porém, você é o receptor. Você precisa estar aberto para receber aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. E aí você vai dizer assim, mas eu quero receber. E o que impede você de receber? Entra na questão dos bloqueios emocionais, dos bloqueios sentimentais, das energias acumuladas, do padrão de crença. Por exemplo, se você tem dentro da sua mente um padrão de crença de que você não pode ser próspero, que o dinheiro é amaldiçoado, coisa nesse tipo. Se você tem dentro da sua mente, por exemplo, alguma crença limitante ou uma crença, digamos, contrário ao mover espiritual, você mesmo se fecha. Você mesmo se fecha.
para aquilo que Deus está liberando. Às vezes, inconscientemente, existe na tua mente uma crença que te impede. Então, também nesse tempo, é um tempo de nós revermos as nossas crenças. E às vezes, nem é uma crença que está na sua mente consciente. Às vezes, pode ser uma crença que você recebeu desde a sua infância. Um padrão cultural, um padrão religioso, um padrão até mesmo familiar. Certo? Você precisa entender que todas as bênçãos de Deus, todo o agir de Deus está disponível para você. Eu vou pegar só um exemplo, isso você aplica em todas as áreas. Eu vou contar o meu exemplo, para mim não usar o exemplo de ninguém. Certo? Queridos, quando eu sentia dentro de mim uma sede muito grande pela presença do Espírito Santo, porém eu estava dentro de um sistema religioso que não acreditava na manifestação do Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo era silencioso. Você não sentia nada. E também não acreditava nas manifestações dos dons. Então, por eu estar embaixo de uma autoridade espiritual que não acreditava nos dons espirituais, e eles entendiam que os dons haviam cessado, o que estava governando a minha mente, por mais que o meu interior, o meu coração, o meu espírito clamava pelas manifestações, pelo agir, mas dentro de mim, o meu coração pedia uma coisa, mas a minha consciência, a minha mente, trazia uma carga energética onde dizia que os dons haviam cessado. E quando eu li a Bíblia, eu vi ali a respeito dos dons, no meu coração algo acendia, mas a crença que estava dentro do meu subconsciente, por mais que no processo a minha mente já tinha entendido, mas o meu subconsciente tinha ali um arquivo. Quando eu falo padrão mental, quando eu falo de crenças, estou falando de um arquivo que está dentro do teu subconsciente. E aquele padrão cauterizava a minha mente e impedia a manifestação do Espírito Santo. Impedia eu de sentir a presença do Espírito Santo. Interessante que eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer 6 meses de estudo bíblico, sem a influência de pessoas, mesmo estando dentro do sistema. Eu tive que fazer 6 meses de estudo bíblico referente ao assunto. Depois eu tive que fazer 40 dias de jejum e oração, no sentido de esvaziar e retirar aquele arquivo. Queridos, quando fechou os 40 dias de jejum e de oração, eu simplesmente fechei os meus olhos e disse: Senhor, se eu for perguntar para o homem, um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra. O Senhor é o mesmo Deus e eu autorizo, eu permito, olha a palavra, eu não pedi naquele momento, eu autorizo, eu permito que o Senhor faça comigo e manifeste na minha vida o mesmo que o Senhor fez lá no cenáculo no dia de Pentecostes. Naquele momento eu comecei a ouvir o som, eu que nunca tinha sentido a presença de Deus, eu nunca tinha sentido, nunca tinha visto nada assim. Eu comecei a ver o vento mover dentro do quarto. E eu comecei a ouvir o som. Veja que eu vi o vento, eu ouvi o vento e eu comecei a sentir. Ou seja, vários sentidos espirituais foram abertos. Mas foram abertos depois do quê? Depois de eu estudar e entender. Era um processo de esvaziar-se. Depois de 40 dias, veja o nível de energias, de crenças contrárias e limitantes que estava na minha mente, que impedia eu de receber aquilo que o Pai tinha para mim. E naquele dia, todos os sentidos espirituais foram ativados. Por quê? Porque eu vi o vento, eu ouvi o vento e eu sentia o vento. E ali então eu comecei a ver arquivos sendo introduzidos na minha mente. A minha mente começou a receber arquivos, downloads espirituais. E
a minha boca começou a falar em línguas de uma forma tão rápida. À medida que os arquivos entravam na minha mente, eu comecei a falar em línguas. E as línguas eram tão rápidas que parecia uma fita cassete rodando em alta velocidade. E naquele dia o Senhor ativou dentro de mim língua de nações. O Senhor também ativou o dom profético. Aquele dia o Senhor fez maravilhas. Foi um dia que foi marcado na minha vida, que transicionou a minha existência. Agora, aí você vai entender. Não é porque Deus não queria me dar. Não é porque você tinha que ficar implorando para Deus. É porque eu não estava aberta àquilo. Eu não estava receptiva àquilo. Eu não estava pronta. Havia travas na minha mente que impedia. Havia energias de um sistema, energias do anticristo, energias, digamos, velhas, né? Você vai entender a linguagem de Jesus. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Queridos, entenda, a espiritualidade é novidade de vida. A espiritualidade é vinho novo. Esse vinho se renova a cada manhã. Se você quer permanecer num padrão engessado, a espiritualidade não é para você. Se você quer permanecer no sistema, o segmento da vida no espírito não vai combinar, não vai. Porque você vai querer avançar, mas existe um padrão dentro da sua própria consciência que é preciso romper, é preciso limpar. Religião é permanecer-se preso num padrão. Viver no Espírito é a cada dia você viver aquilo que o Espírito está lhe concedendo. É novidade de vida. É por isso que Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Depois que você realmente está vivendo no Espírito, quem vai fazer a tua agenda, quem vai fazer a sua vida é o próprio Espírito. Não que você vai se tornar um robô. Você precisa entender o quê? Que o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, não é o físico, não é a alma. Então você vai viver a verdade do teu espírito. Você precisa entender que você é o ser espiritual. Então você vai viver a sua verdadeira identidade. Você não é o corpo, você não é a alma, você é um espírito. Aquilo que muitos chamam de eu superior. Tá? Então as pessoas podem às vezes pensar assim: ah, tá, então apóstolo, se eu não vou viver mais a minha vida, se eu vou ter que ser conduzido pelo Espírito, então aí... Não, queridos. O teu espírito é o verdadeiro ser. O teu corpo é apenas um veículo. A sua alma é apenas um decodificador, um leitor de ambientes espirituais. Certo? Então, a hora que você fazer morrer a natureza terrena, aí entra a didática do evangelho que as pessoas não entendem, né? E querem defender por si só o seu eu egoísta, o seu eu egóico. Que na verdade não é você. É apenas um personagem que tomou o seu lugar. Tá entendendo? O físico e a alma é apenas um personagem que tomou o seu lugar. Você é um ser espiritual, dotado de sabedoria, dotado de inteligência, dotado de conhecimento. O seu espírito, o seu ser verdadeiro, o seu eu original,
conhece todos os mistérios do reino, conhece todos os mistérios da ciência e do saber. Você precisa entender que a cultura de irmos para a escola, ela existe no plano físico. Por quê? Porque como nós perdemos a fonte da sabedoria, então agora nós precisamos ir para a escola. E muitas vezes aprender na cartilha dos homens. Como nós perdemos a conexão com a sabedoria divina, nós temos que ir para uma faculdade de teologia. E muitas vezes aprender com a cultura dos homens. Agora você vai entender na Bíblia, queridos, por favor, entenda isso. A maior escola dos homens e mulheres de Deus, a maior escola de treinamento foi o deserto. Sabe por quê? Não estou falando do deserto no sentido de luta. Eu estou falando deserto no sentido de esvaziar-se de uma cultura humanista para aprender da sabedoria divina. Foi assim com Jesus? O próprio Paulo, que era doutado de letras, que aprendeu aos pés do maior rabino, aos pés de Gamaliel, quando ele teve um encontro com Cristo, Paulo ficou 3 anos e meio no deserto. Para quê? Para desintoxicar-se do sistema. Para aprender agora do Espírito. Para mim, deserto é escola de conhecimento divino. Para mim, deserto é uma oportunidade de você aprender direto do Espírito. Obviamente que aí nós temos que decidir, né? Porque muitas pessoas às vezes estão no deserto e não estão entendendo. Então elas vão para o caminho do povo de Israel, para a murmuração. Entenda algo, queridos, que o deserto na vida do povo de Israel era para ser um período de transição. Saindo do Egito para entrar agora em Canaã. Só que eles precisavam, durante esse espaço de tempo, limpar toda a bagagem do Egito. Isso no interior deles, porque eles haviam saído do Egito. O deserto seria o período de transição, aonde eles precisavam limpar todo o interior para conseguir entrar em Canaã. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles resistiram à limpeza. A presença de Deus estava ali, o poder de Deus estava ali, mas eles resistiram. E por isso eles ficaram 40 anos e não entraram. Quem entrou foram os jovens. Isso fala de transição. Eles ficaram todo esse tempo porque resistiram. Resistiram a Moisés e resistiram a Deus, porque Deus queria conduzi-los através da vida de Moisés. Agora você vai ver Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. E ali foi o período de transição de Jesus. Entenda, se você analisar essa passagem, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Ele foi impelido a ir ao deserto. Ele foi levado, mas quando ele saiu pleno do poder, ele saiu cheio do poder do Espírito. Assim foi com os homens da Bíblia, foi com João Batista, assim foi com Paulo, que entrou no deserto como Saulo e saiu como Paulo. Isso fala de mudança de natureza. Quando a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome, está falando de mudança de natureza. Paulo, ele entra no deserto como Saulo e sai como Paulo.
A missionária Lúcia está escrevendo ali: assim também hoje muitas pessoas resistem ao ensinamento do reino. Queridos, infelizmente, as pessoas que estão resistindo ao elevar-se espiritual, resistindo ao ensinamento do reino, a pessoa que recebe o ensinamento do reino, ela está espiritualmente adentrando um novo ambiente, uma nova consciência espiritual. E ela vai entender que nesse local o Pai cuida dela. O Apocalipse 18 que nós lemos ontem é um convite para sair de Babilônia. Agora isso é sair dessa consciência, sair dessa escravidão mental, para ser livre no espírito. E ontem ainda, eu fazendo trabalho de mentoria, alguém me perguntava sobre a perseguição. Você vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 2 grupos, 2 caminhos. Você precisa entender isso. É uma questão de escolha. 2 caminhos, 2 grupos. E nós também precisamos entender algo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A nossa fé vai formar realidades. Realidades que nós vamos viver. Certo? Agora, se a pessoa passou a vida toda crendo e acreditando que ela vai ser perseguida, a Bíblia fala de livramento e a Bíblia fala de perseguição. Agora, se a pessoa passou a vida inteira acreditando que ela vai ser perseguida e que ela vai passar por tudo isso, é isso que ela vai viver. Não é porque Deus pré-ordenou que ela passe por isso, é porque ela acredita dessa maneira. Aquilo que nós cremos, nós vamos vivenciar. Aquilo que nós cremos, nós vamos viver. Porque se você crer na proteção de Deus, se você crer no livramento de Deus, se você crer que Deus vai te proteger do dia da grande tribulação, que ele está escrito isso na Bíblia, aí você agora confia. Não é que a pessoa está ensinando errado, a outra está ensinando certo. Não, você pega a palavra e você recebe a palavra que você quer. A Bíblia fala das 2 coisas, da perseguição e daqueles que receberão livramento. Se você crê que Deus vai te livrar do dia da grande tribulação, essa é a realidade que você vai viver, o livramento de Deus. Agora, se você crê que você vai ser perseguido, boa escolha. Deus dá a oportunidade. A gente entra naquilo que a gente quer. Amém, queridos? Abram os ouvidos espirituais, Deus está falando. Às vezes a pessoa quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Às vezes a pessoa está aqui ouvindo a palavra, não, Senhor, fala comigo. Mas a pessoa quer a resposta que ela quer ouvir. Deus está falando. Deus nem sempre fala aquilo que queremos ouvir. Deus fala aquilo que precisamos ouvir. E a palavra que Deus tem para nós é que nós somos livres pelo poder que há no nome de Jesus. Nós somos restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. Você tem a oportunidade de escolher se você quer viver as dimensões do reino ou se você quer viver o sistema desse mundo. Você tem a oportunidade de escolher viver embaixo da providência, do livramento de Deus, da bênção de Deus, do poder de Deus, ou se você quer viver num padrão sem saber o amanhã. Se nós queremos viver embaixo do favor de Deus, queridos, só existe um lugar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Gente, o Salmo 91 coloca você como aquele que precisa decidir. Você escolhe.
Deus está dando a oportunidade. Deuteronômio 28 já diz: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Agora você escolhe o que você quer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte. O que você tem proclamado a respeito do seu Deus? A palavra diz: direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas asas e embaixo das suas penas eu estou seguro. A sua verdade é pavês e é escudo. Por isso eu não me assustarei do terror noturno. Eu não me assustarei da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Por quê? Porque eu tenho dito no meu coração: o Senhor é o meu refúgio. Você precisa se abrir. Você precisa entrar nessa consciência. Quando eu falo de dualidade, eu estou falando sobre isso, querido. Não jogue a culpa em Deus. Nós precisamos decidir nesse mundo dual se eu quero entrar na unicidade do reino ou se eu quero permanecer na duplicidade do meu ego. Queridos, quem não entende que a vida, ela nos apresenta duas escolhas, dois caminhos. Quando eu falo de dualidade, tem pessoas que dizem assim: que loucura é essa? Se você vê na Bíblia, existem versículos que estão abençoando, mas existem versículos que colocam pessoas embaixo de uma carga tão pesada. Porém, você precisa entender que isso era um nível de consciência e não que Deus quer isso para você. Se você olhar o convite de Jesus, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o ser que teve um nível de consciência, a consciência do Pai, e Ele veio nos mostrar o Pai. E a consciência de Jesus nos coloca uma escolha. Ele diz assim, ó: todos vós que estão cansados, Deus está falando com pessoas, abra os seus ouvidos espirituais. Talvez você veio aqui em busca de um pão, e Deus está te dando a vida. A vida é mais importante do que o pão. Talvez você veio aqui buscar algo específico, definido, e você quer ouvir aquilo que você acha que deve ouvir. Quando nós buscamos só as coisas terrenas, nós vamos ter, mas aquilo vai acabar. Agora, se você receber aquilo que é a vida, se você receber aquele que é a fonte, essa fonte nunca vai se esgotar. Jesus, ele disse assim, ó: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Existe uma realidade
de cansaço, de peso, de dificuldade, de luta. Essa é uma realidade desse plano. Agora Jesus, ele faz um convite para você sair dessa realidade e adentrar a realidade dele. Quando você adentra a realidade dele, você já encontra alívio. Seguir a Cristo, estar com Cristo, não é estar embaixo de um jugo, não é carregar uma carga pesada. Servir a Cristo é mudança de mente, é mudança de pensamento, é mudança de situação, é mudança de estado. Existem pessoas que estão servindo a Cristo e caminham até com um peso nas costas. Não, Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando você recebe esse convite, você precisa receber esse convite. Jesus já te deu esse convite, você precisa receber no teu coração. Quando você recebe, você encontra alívio imediato. Mas alívio é uma coisa que acontece como que um socorro espiritual. E o alívio, ele pode passar se você não permanecer com Jesus. O permanecer com Jesus. O jugo significa aquele que caminha lado a lado. Aquele que permanece nesta consciência, aquele que permanece nesse entendimento, aquele que permanece, entende aquilo que Jesus fez, encontra descanso. O alívio é temporário, o descanso é permanente se você permanecer nele. Aleluia. Então não se trata de implorar nada para Deus, queridos. É de abrir a face e fanto player. Erehandui hastate master blower. Eu vejo a unção do Espírito Santo como dinamite sobre a mente de pessoas. Jugos estão sendo despedaçados. Enfermidades estão saindo no poder que há no nome de Jesus. Almas estão sendo libertas em Fai Cambla Forquia. Derecifai que manto de Bicoble Furquia manto. Coloque a sua mão sobre o celular. Coloque a sua mão sobre a tela do computador. Remante, face a cambla forquia, manto de bicoble furquia. O Senhor vos abençoa. O Senhor vos abençoa. O Senhor vos abençoa. O Senhor cura. Receba a cura. Ser curado no nome de Jesus. Ser livre no nome de Jesus. Ser liberto no nome de Jesus. O Senhor abençoa você e a sua casa. Oremandai fa e cambla forquia. Os anjos estão se movendo nesse momento. Abra o teu coração. Abra o teu entendimento e permita que os anjos ministrem sobre a sua casa. Convide eles para ministrar sobre a tua casa. Eles estão se movendo. Eu vi uma comitiva de anjos se movendo agora. Aleluia, convide eles. Há uma conexão, há um agir, há um liberar de Deus, há um rio a fluir. Abra o teu coração, abra a tua casa espiritual, abra a sua casa física e convide. Diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo a sua bênção, eu recebo a paz, eu recebo a luz, eu recebo vida, eu recebo saúde, eu abro meu coração e eu recebo, intencione receber aquilo que Deus tem para você nesse dia.
Intencione para receber aquilo que Deus tem para você nesse dia. Remanje fasui kamblayer, gantui hayan fake han hide ho, beyan hai hangui has hui hange. Deus manda dizer assim: ao novo tempo, uma nova realidade. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Um processo de renovação sobre a sua vida, um processo de renovação sobre as nações, um processo de renovação sobre os ambientes, sobre a atmosfera das nações, um processo de renovação sobre a sua vida. Deus está nesse processo, a unção está renovando a atmosfera das nações e Deus está trazendo algo novo. E isso só vai acabar quando chegar aquele dia em que os céus vai bradar e vai dizer: um novo céu e uma nova terra, aonde não teremos mais lembrança das coisas passadas. Nós não fomos levantados para remoer o passado, nem para lastimar o presente, mas para trazer essa realidade de renovação. Entenda, nós estamos na reta final dessa realidade de crivo, de dualidade, queridos. Porque conforme o processo de renovação acontece, o céu começa a vir para a terra. A medida de fermento, conforme disse Jesus, começa agora a preencher o ambiente, a unção do Cristo. A pedra cortada sem auxílio de mão que vai encher toda a terra, entenda. Cristo, você espera apenas a manifestação física, mas entenda, Cristo é uma realidade espiritual. Cristo é uma consciência espiritual que enche todo o universo. Essa pedra que é cortada sem auxílio de mão, que se move pelo Espírito, vai encher toda a terra. A glória do Cristo. Entenda o que o Pai está fazendo. À medida que o conhecimento da espiritualidade começa a agir, o conhecimento da glória também chega até nós. Por quê? Porque nós criamos uma realidade, um esconderijo, formamos um emaranhado de trevas, porém a voz profética diz que a terra está cheia da glória. O que nós estamos fazendo agora é apenas limpando o emaranhado de trevas. Para quê? Para que a glória apareça. E a Bíblia diz que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Cheia! Queridos, não são palavras vazias. Por quê? Porque quando eu falo, eu vejo. Eu estou falando aquilo que estou vendo. O que Deus está fazendo nesse tempo é convocar um exército para que você seja um gerador de unção. Nós precisamos renovar o nosso interior para sermos geradores de luz e de unção nesse planeta. Eu temo porque parece que a igreja não entendeu o Evangelho de Cristo. As pessoas querem ver mais as notícias do jornal nacional, as notícias de pavor, as notícias de pavor que se movimentam nas mídias sociais, quando Jesus ele diz em Mateus 24, 14, a boa notícia do Evangelho do Reino será anunciada a todas as nações. E aí a Bíblia nossa traduziu, virá o fim. Mas o fim do crivo, o fim das lutas,
o fim desse mundo caos. As pessoas tornaram o evangelho um peso. As pessoas tornaram o evangelho uma dificuldade, quando na verdade o evangelho é a mudança de realidade. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que todas as nações saibam. E então virá. Está entendendo que não é espalhar caos, não é espalhar tormento, não é espalhar opressão, não é espalhar culpa nas pessoas, não é espalhar condenação. Este evangelho do reino será anunciado em todas as nações. Por quê? Porque quando você anuncia algo bom, quando você traz uma boa notícia, você está colocando esperança dentro das pessoas, você está mudando o ambiente das pessoas, você está proclamando. Por isso que eu digo que para o evangelho se estabelecer, é preciso proclamar, ensinar, manifestar, para que o reino seja estabelecido. A nossa função aqui não é trazer tormento, a nossa função é estabelecer o reino. E para que o reino se estabeleça sobre as nações, nós precisamos proclamar, ensinar e manifestar para o reino se estabelecer. É passo a passo, indivíduo por indivíduo. Cada indivíduo que corrige a sua essência e agora volta a ser luz, está contribuindo para a transformação geográfica a nível de nações. Não se trata em mudar ou trabalhar apenas para encher um ministério, mas para que o ambiente do céu encha as nações. Óbvio, começa por mim, começa por você, começa por uma congregação local, mas isso vai encher toda a terra. Não se trata de ficarmos lutando uns contra os outros, mas de alinharmos o nosso interior com o interior do nosso Pai, do nosso Deus. Eu quero te incentivar, queridos. Você percebe que as trevas bombardeiam as mídias sociais com notícias ruins. Eu quero te desafiar a ser um portador, um porta-voz, um anunciador, um mensageiro de boas novas, boas notícias. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boa notícia. Eu quero desafiar você. Eu creio que todos que estão aqui é porque tem um Facebook, tem um WhatsApp. Entenda essa globalização e entenda o que Cristo quer para nós. Um dia o pai disse assim para mim: filha, as trevas ainda continuam sendo mais hábeis porque o meu povo precisa despertar. Enquanto as trevas estão indo de supersônico, a igreja quer ir de jegue. Por quê? Porque rejeitou os meios de tecnologia avançada. Você está aqui no Brasil, mas você pode ter aí através das mídias sociais. Eu clamo para que Deus levante filhos do reino que entendam dessa tecnologia para nós fazermos vídeos cada vez mais avançados, para que a mensagem atravesse as nações e a palavra de Cristo chegue aos confins da terra. Aleluia! Vocês já perceberam que profeta às vezes coloca título para uma coisa e não fala nada daquilo que ele colocou no título, né? Porque você tem que ver o que Deus está liberando. Nós não podemos estar desprevenidos, mas Ele continua ainda sendo dono. Ele ainda continua movendo. Ele precisa ser ouvido, não nós.
Amém? Quando nós falamos de boas novas, né, aí muda toda a nossa consciência. Trazer pessoas para um ambiente de amor, trazer pessoas para um ambiente de paz. Nós não podemos mais manter pessoas escravizadas na culpa, no medo. Chega. Hoje, despertar espiritual, aula, 20ª aula, né? Nós colocamos ali desenvolvimento espiritual, um estilo de vida fundamentado na comunhão e no serviço. Vamos ver se eu consigo rapidamente aqui abordar o tema. Queridos, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos precisar entender algo. Nós vamos precisar estar fundamentados na comunhão e no serviço. Falando de comunhão, em primeiro lugar, a comunhão com Cristo. A palavra diz, né, o próprio Jesus, ele fala em João 15, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque você precisa estar aberto à presença dele, saber que ele está ali, né? Você precisa ter consciência da presença de Jesus contigo. Por isso, numa aula anterior, eu falei sobre gerar essa consciência e começar a colocar pontos de registros. Tarefas simples do seu dia a dia que você pode fazer junto com Jesus até que essa consciência se estabeleça e você vai viver permanentemente consciente. Você e ele se tornarão um. O processo de relacionamento diário é para que haja a fusão espiritual entre você e Cristo. E você e ele se tornarão um. Você vai perceber na experiência dos discípulos, os dois, vai pegando as senhas para você entender. 2 discípulos na estrada de Emaús. Fala de uma jornada. Porém, eles estavam com uma consciência dos fatos que eles tinham vivenciado fisicamente. Estavam com o coração triste. E os dois estavam conversando na estrada, só que o coração deles estava preso a uma realidade física. E por estar preso a uma realidade física, eles não entendiam o que estava acontecendo nos ambientes espirituais. Você vai perceber na experiência desses discípulos que é o que nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque eles estavam numa consciência física e não percebiam que Jesus estava com eles. A presença de Jesus estava com eles. A presença espiritual de Jesus estava com eles. Jesus estava ali. Só que eles não estavam conectados com a presença espiritual de Jesus. Eles estavam conectados com os problemas e com as dificuldades que haviam acontecido naqueles dias. Esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas não conseguem perceber ou conhecer a presença espiritual de Jesus. E o que Jesus faz agora? Aí você vai entender a chave da comunhão. Comunhão significa uma conexão de 2 lados, não é só de uma pessoa não. Os dois precisam estar conectados. Ali Jesus estava presente com eles, ouvindo tudo o que eles estavam fazendo, porém eles não estavam conectados com Jesus. E o que precisou fazer? Eles chegaram na casa, quando eles se assentaram, acalmaram-se para se alimentar. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam no caminho, eles estavam com os olhos fechados. Ou seja, eles estavam com a consciência espiritual fechada. Pega essa chave. Agora, quando eles se assentaram, a Bíblia diz o quê? Jesus estava o tempo todo com eles, só que naquele momento que eles se assentaram, foi no partir do pão. Eles estavam presos na realidade física de Jesus, mas quando partiu o pão, ou seja, quando eles se assentaram, descansaram, houve uma comunhão, houve uma conexão, e os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que era Jesus. Foi no partir do pão. Pão fala de comunhão, mesa fala de comunhão. Foi nessa comunhão
que eles entenderam que era Jesus. Foi na comunhão que os olhos espirituais deles se abriram. Foi na comunhão que os sentidos espirituais deles se abriram. E eles passaram então a ver que era Jesus. Interessante que quando eles perceberam que era Jesus, né, Jesus ali agora de forma personificada, de repente acontece algo. Desapareceu fisicamente. Desapareceu fisicamente. Porém, a consciência da presença de Jesus permaneceu neles. Porque agora eles voltam para Jerusalém e eles voltam felizes, alegres, pulando, correndo, para contar para os outros discípulos o que tinha acontecido. Jesus, ele vive, ele não está morto, ele vive. A presença dele está conosco. Agora nós entramos numa comunhão com ele. Aí você pega a chave para o que é servir a Jesus, é estar em comunhão com ele. E agora, quando eles entraram nessa conexão com Jesus, eles adentraram uma nova realidade. E eles agora estão totalmente em comunhão. E mesmo que eles não estão mais vendo Jesus fisicamente, eles sabem que Jesus está com eles. É isso que nós precisamos para a nossa jornada. Comunhão. A partir do momento que você tem a comunhão com Cristo, independente se você está vendo ele personificado, independente se você tem uma visão, você sabe que ele está ali. Agora entenda uma coisa, se você permanecer nessa comunhão, vai chegar um momento, queridos, é isso que eu anseio no meu coração. Hoje eu sinto a presença espiritual de Jesus e algumas vezes ele se manifesta. Mas eu quero chegar a esse momento em que a realidade dele se junte à minha realidade de tal maneira que no momento em que eu sentar, ele vai estar sentado ao meu lado. Não só a presença espiritual, mas a personificação. Ah, apóstolo, isso é possível? Sim. Quando a minha realidade se une à realidade dele. E as nossas realidades se tornam uma só. Tá entendendo? Que a vida é espiritual, nós temos a natureza espiritual. E as realidades, elas podem se cruzar e se juntarem, se unificarem. É isso que vai acontecer com esse espaço-tempo chamado Terra, quando a Nova Jerusalém descer. Unificação de planos. Quero dizer para você, queridos, que da 7ª dimensão para cima, por mais que existe mais dimensões, mas da 7ª dimensão para cima é um infinito plano de unidade. As dimensões se uniram, se juntaram e se formaram uma só. Existem as dimensões, porém, são infinitas. Quero que você entenda isso. As dimensões são infinitas, porém, elas são unificadas. Um plano único de unidade. E esse é o principal trabalho dos seres chamados seres de luz. Trazer unificação de ambientes, para que a glória que existe lá se manifeste aqui, seja permanente aqui. Essa é a nossa missão. Agora, para que nós entendamos essa questão de realidades e de dimensões espirituais, nós precisamos tirar a cartilha grego-romana que foi colocada aqui, ó, na cachola. Interessante que a igreja até hoje acredita na historinha de Roma, de vender terreno no céu. Viva miseravelmente na terra e compre um terreno no céu. Isso aconteceu dentro da igreja. Mas à medida que as pessoas foram evoluindo, elas não acreditaram mais na compra de terreno no céu. Só que a historinha de viver miseravelmente na terra para você depois ir morar lá em cima, ela permaneceu. Entenda, querido, como ser espiritual. Uma vez que você saiu da prisão, do crivo, desse espaço-tempo, você não terá mais paredes espirituais. Você será habilitado no teu espírito e acontece a promessa de Jesus para que onde eu estou estejais vós também. Queridos, o Evangelho é tão grande, tão amplo, as palavras de Cristo têm uma dimensão tremenda.
Só que Jesus mesmo disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis suportar ainda. A nossa missão aqui é fazer desse espaço. A nossa missão aqui na Terra é fazer desse planeta uma extensão daquilo que existe lá. E quer o sistema desse mundo queira ou não, Apocalipse 21 vai se cumprir. Termine a mensagem e leia Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas passaram. Deus habitando conosco, a glória dele sendo a luz. Não precisaremos, gente, olha o esplendor de glória que é o sol. Você percebe isso? Olha o esplendor de glória que é o sol. Você não consegue olhar para o sol quando ele está na sua maior força. E esse satélite natural, ele ilumina todo o sistema solar. E ele ilumina todas as nações. Deus colocou ele para, em termos de luz, governar o dia. Agora, quando a glória de Deus invadir a terra, a Bíblia diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A presença real de Deus aqui conosco. O tabernáculo de Deus aqui conosco. A glória de Deus será a nossa luz. E é por isso que está escrito: não precisarão do sol. Porque terá uma luz maior. Você entende que a luz, por exemplo, se você estiver dentro de um ambiente escuro e você acender uma vela, vai trazer uma claridade. E você vai dizer: nossa, agora está claro aqui. Mas se você pegar uma vela acesa e você acender agora uma lâmpada elétrica, a vela não fará diferença nenhuma. Por quê? Porque a luz maior que você ligou ofuscou a luz da vela. É isso que vai acontecer, queridos. É isso que vai acontecer. A luz do sol vai ser ofuscada pela grandeza da luz de Cristo. Ele vai reger e ele vai governar todas as nações. Agora, quem vai ficar no plano A, quem vai ficar no plano B, quem vai ficar com Cristo? Quem vai morar, quem vai habitar na Jerusalém, quem não vai, quem vai habitar as nações? Essa é outra história, depende do nível evolutivo que você alcançar. Depende do despertar seu. Amém? Agora, falando da jornada, você precisa ter a consciência de que na sua jornada Jesus está contigo. O desenvolvimento espiritual é um estilo de vida diário e é fundamentado na comunhão. Primeiro, comunhão com Cristo. Segundo, a sua jornada precisa estar fundamentada no serviço. Porque aquilo que você recebe na comunhão com Cristo, você agora vai distribuir no serviço. Está por toda a Bíblia isso. Por quê, queridos? Se você tem a comunhão com Cristo, mas você não serve, eu não sei por quanto tempo você vai conseguir permanecer. Então, a comunhão com Cristo, ela vai nos levar ao serviço ao próximo. É por isso que Jesus ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, porque aqui é a minha conexão, é a minha comunhão a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a mim mesmo. Ou seja, aquilo que eu recebi, agora eu transfiro. Aí tem várias maneiras de você servir. Várias maneiras. Cada um dentro do seu chamado. Cada um segundo aquilo que o Espírito propôs no coração. Cada um segundo as oportunidades que Deus te concede. Quando eu falo de servir, não necessariamente, queridos, entenda que a questão eclesiástica é uma das fontes de serviço. Mas
o padeiro que faz o seu pão todos os dias também está te servindo. Isso é visão do reino. O coletor de lixo, que coleta o seu lixo lá na tua porta todos os dias, também está te servindo. A questão é, como embaixadores eclesiásticos do reino de Deus, como que nós estamos servindo e tratando o catador de lixo, o coletor de lixo, como que nós estamos tratando o padeiro, como nós estamos tratando as pessoas que Deus coloca para nos servir. Você acha que a pessoa que recebeu uma consciência, por exemplo, para fazer o Facebook, por que ele recebeu essa consciência? Ele está te servindo. Gente, isso quebra, como diz o ditado popular, isso quebra as nossas pernas. Por quê? Porque a gente vê um monte de pessoa criticando. Ah, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, porque o cara é aquilo. Mas está se servindo daquilo que ele fez. Está entendendo? É que, porque às vezes a pessoa não está no mesmo segmento, ou não professa a mesma fé que eu, aí nós dizemos que o cara é isso, que o cara é aquilo, porque aí, ou seja, enchemos de palavras de maldição. Quando na verdade nós deveríamos dizer, Senhor, obrigado por esta vida, por esta alma, que o Senhor iluminou, para que hoje eu tivesse condições de estar aqui, transmitindo uma palavra. Agora, o que cada um faz com esse avanço tecnológico, aí é outra questão. Depende do que está no coração de cada um. Porque, queridos, em termos de consciência, o mesmo instrumento que pode ser para a vida, pode ser para a morte. Por exemplo, uma faca pode servir para você cortar os alimentos, para sustentar, para fazer o almoço. A dona de casa faz o almoço, utiliza-se de uma faca. Mas a mesma faca, se for um coração maligno, pode servir para ferir uma pessoa. Então, as coisas, elas são neutras. Estão para nos servir. A questão é o que nós fazemos com isso. Você percebe que no reino, sempre nós vamos precisar servir e ser servidos? Jesus, ele foi o único que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por quê? Porque do potencial que ele tinha. Agora, mesmo que a gente diga que não precisa ser servido, uma coisa ou outra a gente faz. Eu estou aqui com um computador que alguém inventou, ou seja, essa pessoa me serviu. Eu servi ela também, porque eu tive que comprar. É sempre dar e receber, é sempre uma troca. É sempre dar e receber e sempre é uma troca. Um dia o Senhor falou algo para mim assim, filha, o reino é tão justo que se você só recebe, mas você não dá, se você só recebe algo e você não dá, você vai um dia perder. Isso é em tudo, queridos. Isso é nas coisas, é também nos relacionamentos. Se nós não damos atenção, um dia nós perdemos. Por quê? Porque é um fluxo de dar e receber, de plantar e de colher. É uma movimentação do reino. Agora, continuando a linha de raciocínio, para nós encerrarmos e fecharmos aqui. Comunhão com Cristo, isso é certo. Mas na comunhão e no serviço, a gente vai ter entendimento que a gente vai precisar também, na jornada, se fundamentar em relacionamentos. A gente vai ter que pegar e classificar algumas coisas. Para nós termos uma vida equilibrada, nós precisamos de relacionamentos sadios, pessoas que vão permanecer conosco, pessoas que fazem parte do nosso círculo, digamos assim, mais próximo, né? Pessoas
que têm a mesma linha de visão que nós e que vão contribuir para o equilíbrio. As pessoas que permanecerão num ciclo fechado, digamos assim, de amizade, de companheirismo, de comunhão, são pessoas que têm o mesmo entendimento, são pessoas que têm a mesma vibração. Essas sim participarão da comunhão e sentarão à mesa conosco, no partir do pão. Estarão no dia a dia conosco. Vão nos influenciar e nós também vamos influenciar elas. Por quê? Porque está de igual para igual. Certo? Agora, no serviço do reino, você vai precisar, primeiro, de ter pessoas que já estão num nível mais alto que você. Você precisa ter pessoas. Queridos, é muito difícil você caminhar sem ter comunhão com alguém que já está num nível mais elevado. Por quê? É possível, mas você vai ter que desbravar. Você vai ter que abrir portas. Se você caminhar com pessoas que já têm um nível de consciência mais elevado, um nível de unção mais elevado, você apenas vai se conectar a esta pessoa, vai formar a comunhão. Lembra que eu disse que para ter comunhão é preciso os dois se conectarem. As pessoas me procuram muito, tá? Aqui já vai até um desabafo. Porque querem a unção, mas não querem ter comunhão. Para que você suba de nível e chegue àquele nível que a pessoa tem duas maneiras. Ou você desbrava sozinho, que é muito difícil, ou você segura na mão de alguém e vai. E para isso precisa de comunhão. Comunhão. Receber uma carga de unção não significa que você subiu de nível. É só uma carga de unção. Se você não souber, ela vai vazar. Agora, se você mantiver comunhão, se você honrar, é diferente. Então você precisa de pessoas que tenham o mesmo nível que você, para que haja uma troca, e você precisa de pessoas que já estejam num nível mais elevado. Por quê? Porque se você manter aqui, você vai manter. Mas para você subir, você precisa de pessoas que sejam um trampolim para te mudar, para te trazer, para te empurrar muitas vezes. Porque as pessoas às vezes também querem uma conexão espiritual para serem, né? Às vezes o líder ele vai dar uns empurrão, ele vai dar alguns cortes ali, né? Algumas injeções de ânimo, injeções para que a pessoa suba. Mas você vai precisar também de um terceiro grupo. Pessoas que estão abaixo de você. Eu estou falando assim para você entender. Eu não estou diminuindo e nem dizendo que um é maior que o outro. Apenas para questão didática. Porque no reino nós somos iguais. Agora você vai precisar também ter no seu ciclo de amizade pessoas que precisam que você puxe elas. Pessoas que precisam de ajuda. E assim acontece o fluir do reino. Pessoas que te entendem, que falam com você na mesma língua, pessoas que precisam ser ajudadas e pessoas que vão te ajudar. Amém? Então, o desenvolvimento espiritual é um estilo de vida fundamentado na comunhão e no serviço. Tá? Deixo aqui essa palavra, esta orientação para vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa didática e que o Espírito Santo continue a ministrar na consciência de vocês esse entendimento. Este é um tempo em que o Senhor vai nos levar a fazer conexões, a construir pontes e a derrubar muros. Certo? Derrubar paredes de separação. A nota do Evangelho sempre foi derrubar as paredes de separação e construir pontes de unidade, conexões de unidade. O reino sempre foi unidade. Agora você vai ver que a religião formou verdadeiros castelos de separação. Que o amor do Pai permaneça no teu coração. Quero aqui eu agradecer a tua presença, a sua companhia, por nos ouvir até esse presente momento. Agradeço também a pastora e profeta Emília por estar nos ajudando
nos apoiando, e que o amor do Pai permaneça no nosso coração. Um abraço.